Imagine um mundo onde as máquinas conseguem enxergar, reconhecer rostos, dirigir carros e até entender a linguagem humana. Parece algo recente, quase mágico, mas por trás dessa revolução existe o trabalho de algumas mentes brilhantes. E uma delas é Ian LeCun. Ian LeCun é considerado um dos grandes arquitetos da inteligência artificial moderna. Ao lado de outros nomes importantes, ele ajudou a transformar a IA de conceito teórico em algo prático, presente no nosso dia a dia. Em 2018, esse impacto foi reconhecido com o prêmio Turing, frequentemente chamado de Nobel da Computação. Mas o que exatamente ele fez de tão importante? Para entender isso, precisamos voltar algumas décadas. Nos anos 80 e 90, quando a inteligência artificial ainda engatinhava, LeCun desenvolveu uma ideia inspirada no funcionamento do cérebro humano, mais especificamente no córtex visual. Ele criou as chamadas redes neurais convolucionais, ou CNNs. Essas redes foram projetadas para interpretar imagens de forma inteligente. Em vez de analisar uma imagem como um todo confuso de pixels, elas aprendem a identificar padrões em níveis. Primeiro bordas, depois formas e finalmente objetos completos. Um dos primeiros grandes sucessos dessa abordagem foi o LeNet-5, um sistema capaz de reconhecer números escritos à mão. Pode parecer simples hoje, mas na época isso era revolucionário. Bancos nos Estados Unidos chegaram a usar essa tecnologia para processar milhões de cheques automaticamente. Esse foi um dos primeiros sinais de que máquinas poderiam de fato ver. Avançando para os dias atuais, praticamente tudo que envolve reconhecimento de imagem carrega a influência direta dessas ideias. Quando seu celular identifica rostos em fotos, quando um sistema de segurança detecta movimentos suspeitos, ou quando um carro autônomo distingue um pedestre de um poste, tudo isso se apoia, de alguma forma, nas bases criadas por LeCun. Mas ele não parou por aí. Hoje, Ian LeCun atua como cientista-chefe de inteligência artificial das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Meta, do Facebook. Dentro da empresa, ele lidera o laboratório FAIR, uma divisão focada não em produtos imediatos, mas em pesquisas de longo prazo, aquela que define o que será possível daqui 5, 10 ou até 20 anos. E isso é um ponto importante. Diferente das outras áreas da indústria, o trabalho de LeCun na Meta não está focado apenas em algoritmos existentes, mas em reinventar as bases da inteligência artificial. Sob sua liderança, o FAIR se tornou responsável por algumas das tecnologias mais influentes do ecossistema atual. Um dos maiores exemplos é o PyTorch, um framework de aprendizado de máquina que hoje é amplamente utilizado por pesquisadores, startups e grandes empresas no mundo inteiro. Ele ajudou a acelerar o desenvolvimento da IA moderna, tornando mais fácil experimentar, treinar e implementar modelos complexos. Mas talvez o movimento mais estratégico da Meta sob influência de LeCun tenha sido a aposta em modelos abertos. Em vez de manter tudo fechado, a empresa decidiu disponibilizar publicamente parte de suas pesquisas mais avançadas, incluindo a família de modelos Llama. Com o lançamento do Llama 3, essa estratégia ficou ainda mais clara. O modelo trouxe avanços significativos em compreensão de linguagem, geração de texto e eficiência, competindo diretamente com soluções proprietárias de outras empresas. Mas o diferencial não está apenas na performance, está no acesso. Ao disponibilizar esses modelos para a comunidade, a Meta permite que desenvolvedores, pesquisadores e empresas criem suas próprias soluções de inteligência artificial, adaptadas às suas necessidades específicas, sem depender completamente de APIs fechadas. Isso tem um impacto enorme, reduz barreiras de entrada, acelera a inovação e descentraliza o poder tecnológico. E essa visão está diretamente alinhada com o pensamento de LeCun. Ele acredita que o avanço da inteligência artificial não deve ficar concentrado em poucas empresas, mas sim ser distribuído, colaborativo e aberto, permitindo que mais pessoas participem da construção do futuro. Ao mesmo tempo,
o trabalho dele dentro da Meta continua explorando caminhos além dos modelos de linguagem tradicionais. Enquanto o mundo se impressionava com chatbots cada vez mais sofisticados, LeCun e sua equipe investigam novas arquiteturas que possam levar a IA a um próximo nível. Sistemas que não apenas geram texto, mas que compreendem o mundo de forma mais profunda. Ou seja, enquanto muita gente está focada no presente da IA, LeCun está essencialmente construindo o que vem depois. Mas talvez o aspecto mais interessante de LeCun seja que ele não é apenas um pioneiro técnico. Ele também é uma voz ativa e, muitas vezes, controversa no debate sobre o futuro da IA. Enquanto alguns especialistas alertam sobre riscos existenciais e cenários catastróficos, LeCun adota uma postura mais pragmática e otimista. Ele acredita que ainda estamos longe de uma inteligência artificial verdadeiramente geral. Uma das críticas mais conhecidas dele é em relação aos modelos de linguagens atuais. Segundo LeCun, os sistemas são impressionantes, mas têm limitações fundamentais. Eles conseguem prever palavras com grande precisão, mas não entendem o mundo da mesma forma que os humanos. Por exemplo, eles não possuem uma compreensão real de física, causalidade ou contexto profundo. Eles não sabem como o mundo funciona. Apenas identificam padrões em grandes volumes de dados. E é justamente aí que entra uma das ideias mais recentes dele. LeCun propõe uma nova abordagem chamada JEPA, Joint Embedding Predictive Architecture. A ideia é treinar máquinas de uma forma parecida com a forma que humanos e animais aprendem, observando o mundo, criando representações internas e fazendo previsões sobre o que pode acontecer. Em vez de apenas prever a próxima palavra em uma frase, essas arquiteturas tentam prever estados do mundo. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas na prática representa uma mudança profunda na forma como pensamos a inteligência artificial. É um passo em direção a sistemas que não apenas respondem, mas realmente compreendem. E talvez esse seja o ponto central de toda a trajetória de Ian LeCun. Não se trata apenas de criar sistemas mais inteligentes, mas de redefinir o que significa inteligência em máquinas. Do reconhecimento de números escritos à mão até as discussões mais avançadas sobre o futuro da IA, o trabalho dele atravessa décadas, sempre empurrando os limites do que é possível. E a pergunta que fica é: estamos apenas no começo? Porque se depender da visão de LeCun, o próximo salto da inteligência artificial não será mais poderoso, será mais próximo de como nós pensamos. E isso pode mudar tudo.